Eu vou te falar agora, irmãos, é algo muito importante e bíblico. Por quê? Existem pessoas que pecaram, que fizeram aquilo que não deveriam fazer, que erraram. Amém, pessoal? E infelizmente esta pessoa não se matou fisicamente. Ela não tirou a vida dela fisicamente, mas ela tirou a vida dela como, irmãos? Espiritualmente. A partir do momento que ela fez aquilo que ela não deveria fazer, ela se matou espiritualmente. Está dando para entender? Por quê? Porque hoje ela não é mais a mesma do que era no passado. Não ora mais como orava antigamente. Não se sente mais à vontade na presença de Deus como se sentia antigamente. Por quê? Por causa do pecado, por causa do erro, já se arrependeu e mesmo assim ainda fica com aquele sentimento de culpa, ainda fica com aquele sentimento de julgamento, ainda fica com aquele sentimento: eu não sou digno, o que eu fiz foi muito sério, o que eu fiz foi muito grave, o que eu fiz não tem perdão. É mentira do diabo isso. Porque, irmãos, independente do que você tenha feito, independente da decisão que você tenha tomado, se você se arrependeu, o Senhor, Ele te recebe de volta. Se você se arrependeu e parou de fazer, parou de praticar, já abandonou a prática, o Senhor te recebe de volta. Quem fica te acusando é o diabo, e você não pode, irmãos, aceitar essa acusação, porque talvez você está como Judas. Judas, ele se matou fisicamente, e talvez você tenha se matado espiritualmente, talvez você tenha se suicidado espiritualmente. Por quê? Porque não se sente mais à vontade de estar na casa de Deus, não se sente mais à vontade em orar, não se sente mais à vontade em entrar na presença de Deus, porque logo vem aquele sentimento de culpa. Mas você precisa tirar isso da sua cabeça. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E a causa é o motivo de nós não sermos o quê? Consumidos. Então, como ministro de Deus, eu quero te abençoar nessa noite e dizer para você: Deus está de braços abertos para receber você, que ainda que tenha pecado, ainda que tenha feito alguma coisa de errado, não precisa se matar. Quem está entendendo? Nem fisicamente, nem espiritualmente. Se você pecou e se arrependeu, se você pecou e abandonou a prática, a palavra do Senhor diz que Ele lança no mar do esquecimento. Ele não fica te acusando, Ele não fica apontando o dedo para você. Quem acusa é o diabo. E você precisa, irmãos, repreender esse pensamento errado. Você precisa dizer: o Deus que eu sirvo, Ele me ama, e eu errei, reconheço o meu erro. Irmãos, quem errou mais que Davi? Está dando para entender? Davi se deitou com uma mulher casada para cobrir o seu erro, porque a mulher tinha engravidado. Ele traz o marido e põe para se deitar com ela. O marido não vai para casa porque os amigos estavam lá na batalha. Aí ele viu que o marido não foi, porque ele queria que o marido se deitasse com ela. Para quê? Para dizer que o filho era do marido, não dele. Olha que coisa séria. Ele viu que não deu certo. O que é que ele fez? Ele pega o marido da mulher, coloca na frente da batalha para o marido fazer o que, irmãos? Morrer. Quem está entendendo? Deu para entender? E foi chamado o homem segundo o coração de quem? De Deus. Deus o aceitou? Por que seria diferente com você? Deu para entender? Se você se arrependeu, se você fez algo que não deveria ter feito, não precisa se suicidar. E como eu disse, eu não estou falando apenas fisicamente. Amém, pessoal? O que eu estou falando é muito sério, e eu tenho certeza que está atingindo, alcançando pessoas, seja aqui na igreja ou em casa. Você não precisa se suicidar espiritualmente. Deus recebe você. Deus está de braços abertos para te receber. Se você pecou, se arrependeu, pediu perdão a Ele e não pratica mais, Ele já lançou no mar do esquecimento. Quem está trazendo a sua memória é o diabo. Quem está trazendo a sua memória é Satanás, porque ele quer te separar de Deus. Deus está de braços abertos te esperando. Lembra da parábola do filho pródigo? É aquilo que acontece, irmãos, na vida de uma pessoa que se arrepende. Jesus não contou aquela parábola à toa. Eu errei, errei, amém. Senhor, me perdoa. E Ele vai te perdoar.
Irmãos, como eu disse, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o erro que você tenha cometido, Deus te perdoa se sinceramente, de todo o seu coração, você pedir perdão e não praticar mais. Então não precisa se suicidar espiritualmente, quem está entendendo? Não precisa se sentir culpado na presença de Deus. Pecou? Pequei, pastor. Reconheceu? Reconheci, pastor. Pediu perdão? Pedi perdão. Não pratica mais? Não pratico mais. Então esquece. Deu para entender? Faça como Deus, lança no mar do esquecimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora é daqui para frente. Agora é não errar mais. Porque se você pede perdão por um pecado e continua na prática dele, você não se arrependeu. Deu para entender? Quando eu me arrependo é quando? Quando eu peço perdão e eu não pratico mais. Então eu queria falar isso com você nessa noite, porque tem muitas pessoas que, como Judas, se suicidaram. Muitas pessoas que, não fisicamente, amém? Entenda isso, espiritualmente, se matou espiritualmente. Por quê? Porque não é mais como era antigamente. Por causa do quê? Por causa do sentimento de culpa. O que levou Judas a se matar? Foi o sentimento de culpa. Ele se sentiu culpado a ponto de tirar o que, irmãos? A própria vida. Talvez você não tenha se suicidado fisicamente, mas talvez você se suicidou espiritualmente falando. Amém? Mas se suicidou por falta de entendimento. Se suicidou porque Satanás está te acusando. Só que você não precisa se sentir culpado. Como eu disse, se pecou, reconheceu, pediu perdão, não pratica mais, não precisa ficar se acusando. Amém? Deus te perdoa, pode ter certeza disso, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Amém, pessoal? Ele veio chamar ao arrependimento todos os pecadores. E como eu disse, sendo repetitivo para que você possa entender, não importa o pecado que você tenha cometido. Não importa o erro que você tenha cometido. Pediu perdão, se arrependeu, não praticou mais, o Senhor te recebe, o Senhor está de braços abertos para você, não precisa se afastar da presença dEle, não precisa se sentir culpado na presença dEle, pelo contrário, Ele está de braços abertos para te receber, porque Ele te conhece, Ele sabe, amém, pessoal? Ele sabe quem é você, em nome do Senhor Jesus. Mas